Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas os meus queridos irmãos e irmãs, as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez. Eu cumprimento vocês com muito carinho e convido todos para de hoje em diante, por exemplo, as pessoas que vieram pela primeira vez, para que vocês leiam este livro maravilhoso que é a Bíblia. Eu convido vocês a lerem a Bíblia e vocês lá começarão a explorar os seus questionamentos sobre Deus. Este é o livro que fala para nós sobre Deus. E neste livro, nós encontramos muitas formas, muitas maneiras de Deus se manifestar no mundo, na humanidade, às suas criaturas. Nós encontramos muitos relatos, muitas vivências, muitas experiências de pessoas que faziam o que era bom, o que era mal, os mandamentos também do nosso Deus, a manifestação do Espírito Santo. Nós encontramos tudo neste livro. E nós sabemos que Deus existe porque tudo o que está escrito neste livro, nós o temos vivido na nossa vida pessoal. Nós já experimentamos a existência de Deus quando sentimos na nossa vida, no nosso coração, esse Deus poderoso, a sua manifestação que mesmo que nós não o vemos fisicamente, o sentimos, o vivemos e além disso, ele se manifesta de uma forma extraordinária na nossa vida que nenhum ser humano pode imitar. Quem poderá inventar os sonhos, as visões? Quem poderá também evitá-las? A profecia, a mudança na nossa vida, a transformação, o desejo de fazer o bem, de fazer o que é bom. Quem pode imitá-lo? Quem o pode criar no mundo? Somente o nosso Deus é quem pode fazer essas coisas. Por isso sabemos que Deus vive. Ele vive e reina, e para ele é a honra e a glória e o louvor. E é diante dele que nós devemos estar, na presença dele, o servindo com todo o nosso coração, assim como dizem os coros, servir ao Senhor com toda a nossa alma. Vocês podem sentar aqui, eu também gostaria de cumprimentar os irmãos que estão aqui comigo, Deus os abençoe. E nós vamos aqui meditar, refletir na palavra de Deus, no que ficou escrito antigamente pelas pessoas que estiveram na presença do Senhor e o serviram, e Deus os capacitou, lhes deu o seu poder, e eles ensinaram muita doutrina de Deus, e Deus os usou para fazer muitos milagres e sinais. Portanto, nós estamos lendo no livro de Tiago, e temos lido os capítulos inteiros, porque em cada capítulo nós encontramos vários assuntos, mas nós estamos aqui meditando em todos esses assuntos. Termina um assunto e logo em seguida, no mesmo capítulo, segue um outro assunto. E não faz mal aprender, não faz mal. E isto nos ajuda e nos convida a seguir em frente e nos enche de ânimo, de entusiasmo, de motivação para seguir aprendendo mais do Altíssimo, do Poderoso. E aqui, em Tiago, nós temos que ler no capítulo 4. É muito bom que as pessoas recentes comprem a sua Bíblia, que comprem a Bíblia e também, se desejam, comprar o inário para que aprendam a cantar a Deus. Também temos os CDs da música, dos hinos e dos coros que vocês podem adquirir para que vocês cantem a Deus. Há muitas pessoas
que receberam curas, alívio, descanso, ouvindo os hinos e os coros, porque esses hinos e coros falam de Deus. Há muitas pessoas, crianças, que estavam sendo perturbados por espíritos maus e não conseguiam dormir à noite. Quando tocam para eles os hinos e os coros, isso ajuda muito, porque Deus vê a nossa intenção de colocar os coros para que eles sintam tranquilidade, para que eles possam ouvir falar de Deus. Então, o Senhor, na sua misericórdia, Ele permite que as pessoas, que as crianças, que os jovens possam dormir, possam se tranquilizar, se acalmar quando eles ouvem os hinos e os coros. Não acontece com todo mundo, mas com alguns sim. Não faz mal você testar também. E que você possa ouvir os hinos e os coros, que você possa memorizá-los, decorá-los e que possa cantar ao Senhor. Bem, aqui em Tiago, no capítulo 4, na minha Bíblia em espanhol, há um subtítulo que diz A Amizade com o Mundo. Há muitas pessoas que me perguntaram o que significa a amizade com o mundo. Alguns interpretaram ou têm interpretado esta frase erradamente, porque alguns interpretaram que a amizade com o mundo significa não cumprimentar o seu vizinho, não falar com nenhuma pessoa que não vai na igreja. Então, irmãos e pessoas que estão assistindo, que estão me ouvindo, hoje vamos analisar um pouco sobre o que significa amizade com o mundo para os irmãos e as irmãs que me perguntaram também. E diz assim no verso 1: "Donde vêm as guerras e lutas entre vós?" Bem, vamos levar em consideração, irmãos, que o apóstolo Tiago, ele foi muito forte, ele foi muito zeloso, muito rígido no que tinha a ver com as coisas do Senhor. Ele pregou para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Ele pregou para eles, portanto, ele era muito forte, muito rígido com esses crentes. Mas como nós, hoje também, estaremos retomando este ensinamento para a nossa vida, para este momento, nós estaremos o retomando para nós, porque é assim que vamos aprender. Então o apóstolo disse: "De onde vêm as guerras e lutas entre vós? Não vêm de vossas paixões, que em vossos membros combatem." As paixões pecaminosas da carne. Aqui ele fala sobre isso, as paixões pecaminosas, as fraquezas da carne, das pessoas, os ciúmes, as invejas, as fornicações, os adultérios, os ódios, as vinganças, tudo isso chama as paixões da carne. E diz aqui que por causa dessas paixões, porque as pessoas, elas estavam vivendo nessas paixões sem controle nenhum. Diz aqui que por causa disso vinham as guerras, as lutas, as brigas. E não somente entre um grupo de pessoas, mas também nós vemos em muitas pessoas, geralmente nas pessoas do mundo, que pelas paixões deles acabam acontecendo muitas tragédias, muitas coisas tristes que nos fazem sofrer, que nós vemos nos jornais, há tantas notícias tão desagradáveis. E tudo isso acontece porque as pessoas, elas estão dando rédeas soltas às suas paixões carnais e pecaminosas. Por isso nós estamos aqui para aprender de Deus e para ensinar às pessoas o bom caminho, para que elas creiam e confiem em Deus, e Deus possa os transformar da mesma forma que Ele fez conosco, graças a Deus. Então diz que essas paixões, diz que
essas paixões combatem em vossos membros, e ele dá um exemplo de algumas dessas paixões. No verso 2, ele dá um exemplo. Cobiçais, quer dizer a cobiça, diz que uma pessoa cobiça, porém não tem nada, não adquire nada em decorrência dessa cobiça. Matais e ardeis de inveja, e não podeis alcançar nada do que essa pessoa inveja dos outros. Diz, combateis e lutais, porém não tendes o que desejais, porque não pedis. Então diz aqui também que uma pessoa pode lutar, mas ela não vai adquirir o que quer, o que deseja, porque não sabe pedir, diz aqui. No verso 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque não sabem o fazer, não sabem pedir. Se referindo às pessoas quando elas pedem a Deus. As pessoas que pedem a Deus, que dizem, eu sou cristão, eu creio em Deus, e eu peço ao meu Deus me conceder isso e aquilo. Mas eles ficam só nesse desejo, nessa petição, porque Deus nunca ouve eles, porque essas pessoas, elas não estão andando no caminho certo, elas não estão andando no caminho correto, porque eles não entraram ainda no verdadeiro redil. Por isso, nós ouvimos muitas pessoas dizendo, de diferentes religiões, eles dizem que clamam a Deus, eles clamam, pedem a Deus. Todos eles fazem as suas orações, todos fazem as suas reuniões, eles se congregam para buscar a Deus, para orar, para lhe pedir. Contudo, essas pessoas nunca recebem uma resposta da parte do Senhor. Porque eu vou repetir, eles não estão andando no caminho certo, nem estão no redil certo. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que quem não entrasse pela porta ao redil das ovelhas era um ladrão e salteador. E é assim, todos os que dizem que têm uma religião, que a professam, a exercem, e eles dizem que são cristãos, que creem em Deus, mas nunca as suas petições, os seus clamores, as suas orações são ouvidas. Isso quer dizer que eles estão pedindo mal, porque para pedir a Deus, nós devemos estar no verdadeiro lugar. E saber também quais são os passos que devemos seguir para conseguirmos ser ouvidos por Deus. Portanto, aqui diz, pedis mal. No verso 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E também diz, para o gastardes em vossos deleites mundanos do mundo. Deleites onde está reinando o pecado no meio deles. Aqui o apóstolo falava com as pessoas que conheciam a palavra de Deus, porque eles pediam, mas era para os seus próprios deleites. E como era para os seus próprios deleites, Deus não lhes concedia o que eles pediam. E aqui nós aprendemos que quando nós façamos uma petição ao Senhor, quando pedimos alguma coisa ao Senhor, tem que verdadeiramente ser justificado o que nós estamos pedindo, que realmente precisamos disso e que também usemos bem, usemos para fazer o bem, o justo, o reto, o bom, e não para o pecado. E aqui no verso 4 diz, ó almas adúlteras. Por que ele falava almas adúlteras? Porque eles estavam adulterando a doutrina do Senhor. Adulterando a palavra de Deus, distorcendo o caminho do Senhor, o que o Senhor Jesus Cristo tinha deixado para eles, o seu verdadeiro evangelho. Eles não o estavam praticando como devia ser feito. E é por isso que ele os chamou de almas adúlteras, porque eles diziam crer,
Eles diziam ler a Bíblia ou ler as Escrituras, mas ao mesmo tempo, eles estavam pecando, eles viviam no pecado. E por isso aqui, quando ele disse, ó almas adúlteras, ele disse logo em seguida, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E antes de eu começar a esclarecer este verso, como eu disse para vocês no começo, que tem sido distorcido por muitas pessoas, achando que é parar de falar com as pessoas porque acham que assim não terão amizade com o mundo. Mas não é assim. Nós vamos ler alguns versos da Bíblia, na Bíblia, do que pode acontecer quando temos amizade com o mundo. E o que significa ter uma amizade com o mundo? Vamos buscar aqui no livro de Lamentações, que fica depois de, vamos ter Salmos um pouquinho mais na frente, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E depois de Jeremias, nós vamos encontrar o livro de Lamentações, fica mais ou menos na metade da Bíblia. Em Lamentações, no capítulo 1, estas lamentações são os poemas que o profeta Jeremias profetizou. Quando a cidade de Jerusalém e quando o povo de Israel, quando eles foram espalhados, dispersados, quando Jerusalém foi destruída e o templo que Salomão tinha construído para Deus também foi destruído, queimado, incendiado. E houveram muitas mortes. Depois de todas essas mortes, Jeremias chorou amargamente e ele começou a profetizar. Mas era inspirado, tomado pelo Espírito de Deus, profetizando sobre essa cidade, o estado no que ela tinha ficado por causa do pecado e por causa deles terem se tornado amigos do mundo. Eles se tornaram amigos do mundo. Nós lemos no Antigo Testamento, lemos as histórias dos reis, e lá nós percebemos como Deus, depois de ter lhes dado os seus mandamentos, os seus ensinamentos, ele foi menosprezado pelo povo, porque o povo não quis seguir os parâmetros do Senhor, as regras dele. Quando o Senhor lhes dizia: é proibido casar com mulheres estrangeiras. Ele disse isso para o povo de Israel. É proibido vocês retomarem e começarem a fazer todos os costumes dos estrangeiros. Mas eles não obedeceram e se fizeram amigos do mundo. E o mundo, naquela época, eram os estrangeiros, eram as nações estrangeiras. E lá, os habitantes, os moradores de Judá e de Jerusalém pecaram e se contaminaram com o mundo pela amizade. E no verso 1 aqui de Lamentações 1 diz: como ficou sozinha a cidade populosa, se referindo a Jerusalém. Como ficou sozinha a cidade populosa. A grande entre as nações ficou como viúva. A senhora entre as províncias tornou-se tributária. Chora sem cessar de noite, porque tudo isso aqui é uma metáfora. É simbólico de chora sem cessar de noite, quer dizer que ele estava exemplificando o território de Israel, o exemplificava como uma mulher viúva, de chora sem cessar de noite e as lágrimas correm por suas faces. Não há quem a console dentre todos os que amavam. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. Ela
tivera ou tinha se feito muitos amigos estrangeiros, e esses amigos que ela tinha a levaram, a conduziram ao pecado, e todos começaram a viver na idolatria, fazendo todo tipo de pecados. Essa amizade é que naquela época o Senhor poderia ter dito aos habitantes de Jerusalém, de Judá, poderia ter lhes dito: não se contaminem, não façam amizades com o mundo. E o mundo seriam as cidades estrangeiras, os países estrangeiros. Contudo, esse povo pecou lá e foram descartados. O Senhor os rejeitou, os castigou. E o Senhor se afastou. Logo, foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles fizeram amigos e se fizeram tão amigos deles que começaram a fazer o que os seus amigos faziam. Porque quem tem um amigo pensa como o seu amigo, faz o que o seu amigo faz, fala como ele, age como ele, eles concordam nas coisas, são esses os amigos. E aqui, Tiago disse para nós que quem quisesse ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E foi isso que aconteceu em Jerusalém, em Judá. Por eles serem amigos do mundo e fazerem o pecado, eles se tornaram inimigos de Deus. Vamos continuar lendo em João. Vamos buscar no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 15. No capítulo 15, no verso 19, o Senhor Jesus Cristo, enquanto ele evangelizou o povo, os seus discípulos foram os seus primeiros ouvintes. E ele disse aos seus discípulos, no verso 18, se o mundo vos aborrece, sabei que antes de vós aborreceu a mim. Mas quando o Senhor falava do mundo, ele não estava se referindo a todas as pessoas. Ele estava falando somente daqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que não queriam aceitar o caminho do Senhor, a verdade de Deus. E disse para eles no verso 19, se fosseis do mundo, ele disse que eles não tinham que se preocupar, porque o mundo ia aborrecê-los, quer dizer, os pecadores, as pessoas que gostavam de pecar e não queriam crer em Deus, nem aceitá-lo e muito menos se arrepender, eles se tornariam inimigos dos discípulos. E o Senhor lhes disse, mas fiquem tranquilos, porque eles aborreceram a mim primeiro. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Mas não se preocupem, porque vocês estavam no mundo, e eu os resgatei. Eu os tirei do mundo de pecado e maldade. E agora vocês desfrutarão do caminho da salvação, do caminho da vida eterna. Vocês desfrutarão da felicidade, da alegria, da paz que Deus dá. Porque o Senhor lhes disse, eu estou dando a minha paz para vocês. Ele disse, eu escolhi vocês do mundo, eu os tirei do lugar onde é praticado todo tipo de pecado e há muita maldade. E esse é o mundo onde o pecado e a maldade estão. E os seres humanos, eles estão lá, fazendo todas essas coisas, mas o Senhor, na sua misericórdia, ele tira alguns daquele lugar, ele os tira do mundo e os leva ao seu caminho, ao seu redil. O Senhor nos tirou daquele mundo, ele nos tirou de lá. E aqui estamos vivendo no meio do mundo, mas não estamos misturados com eles fazendo o que eles fazem. Então, isso é para que fique claro o que significa ser amigo do mundo. E em João 17, aqui em João 17, no verso 14, o Senhor, na sua oração, ele orou ao Pai pelos seus discípulos,
porque o Senhor sabia que ele já estaria prestes a ascender, que ele estaria sumindo diante deles, e por isso ele orou a Deus. E no meio da sua oração, no verso 14, ele disse a Deus. Ele disse, no verso 13, ele disse: Senhor, mas agora vou a ti, e falo isso no mundo, para que tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odiou. É claro que os odiou, porque o mundo está acostumado a pecar e fazer o que é mal. E eles, saindo daquele mundo, por isso foram odiados, porque não estariam mais fazendo com essas pessoas a mesma maldade, as mesmas coisas. Mas o Senhor lhes disse, e o mundo os odiou porque não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não rogo, ele disse, eu não te rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, do pecado, da maldade. Porque, às vezes, as pessoas acham que o mundo é o globo terrestre, a coisa física. Mas o mundo são as pessoas, o pecado que as pessoas fazem. Tudo isso é o mundo. E o Senhor disse a Deus: Não te rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Guarda-os do pecado que as pessoas que estão no mundo estão fazendo. Guarda eles. E assim mesmo, o Senhor faz conosco. Ele nos guarda, tem nos guardado desde o primeiro dia que Ele nos tirou do mundo. Ele está nos guardando, porque nós queremos seguir. Desejamos, no nosso coração, seguir o caminho do Senhor, imitá-lo. Por isso, Ele cuida de nós. E Ele fica atento para que nós não sejamos amigos do mundo. Quer dizer que não façamos o pecado, que não pratiquemos a maldade. Depois, em 1 de João, que fica um pouco mais na frente de Tiago, do livro que estamos lendo, vamos encontrar em 1 de João, no capítulo 2, no verso 15, João disse aos crentes, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o que é o mundo? É um lugar onde acontece todo tipo de pecados. Como diríamos, é um mundo de maldade. É esse o mundo que está cheio de maldade. E quando ele disse, não ameis o mundo, significa que você tem que viver uma vida reta e justa, não praticando o pecado. Não pratica o pecado. Se você já o praticou alguma vez, está na hora de se cuidar disso, de se afastar disso e viver a vida que Deus quer que você viva. Uma vida reta, uma vida justa, uma vida fazendo o bom, fazendo o bem. É isso que significa não amar o mundo. Porque se amamos o mundo, diz aqui que Deus não estará conosco. E agora vamos ler em Gálatas 5, no verso 16, um pouco antes, fica depois de Coríntios, tem Romanos, Coríntios, e creio que segue Gálatas, ou é depois de Coríntios? Depois de Coríntios mesmo. Gálatas, no capítulo 5. Em Gálatas 5, nós vamos enumerar, fazer uma lista do que é o mundo. Vamos ver o que é o mundo. E aqui no capítulo 5, no verso 16, nós estaremos lendo o que é o mundo. É o seguinte:
O apóstolo Paulo disse assim: digo, porém, andai no Espírito. Isto quer dizer, andai no verdadeiro caminho do Evangelho de Cristo Jesus. Andai no caminho reto, no caminho justo, fazendo o bem. É isso que significa andai no Espírito. E jamais satisfareis os desejos da carne. Não devemos satisfazer os desejos da nossa carne, porque a nossa carne tem essa tendência de fazer o mal. Porém, o Senhor, na sua misericórdia, Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar a ser fortes e conseguir dominar a nossa carne, conseguir dominá-la. Mas os recentes, as pessoas que estão vivendo fora, que não pertencem à congregação, eles estão sozinhos e deixam a sua carne os dominar e começam a pecar, a praticar o pecado. Então diz no verso 17, porque o desejo da carne, quer dizer, do nosso corpo físico e material, é contra o Espírito de Deus. E do Espírito de Deus é contra a carne, as atitudes pecaminosas da carne, do corpo. E esses se opõem entre si, para que não façais o que seja de vosso querer. Quer dizer que é uma luta. Temos o Espírito Santo de um lado e pelo outro lado a fraqueza da nossa carne. E então nós oramos e pedimos ao Senhor: Senhor, me ajuda a me afastar do que é mal, me afastar das tentações, das armadilhas do inimigo. Me ajuda, Senhor. E o Senhor está aí nos ajudando. No verso 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A lei, que era a que proibia, tinha uma lista nessa lei. Não matarás, não roubarás, não ofenderás o teu próximo, não prejudicarás o teu próximo, não estarás invadindo o limite dos territórios, das propriedades, não roubarás os frutos do teu vizinho. Havia todos esses mandamentos escritos na lei de Moisés. As pessoas liam eles, mas às vezes se esqueciam do mandamento, iam lá e cometiam o pecado. Mas hoje nós estamos sob a lei do Espírito Santo e aí não tem nada escrito. Tudo o Senhor coloca nos nossos corações. Aqui no nosso coração é onde Ele escreveu a sua lei, os seus mandamentos. E o Espírito Santo, Ele fica atento a nos ajudar, nos ensinar e nos lembrar de tudo. Então, por isso diz, se sois guiados pelo Espírito de Deus, não há razão para vocês sentirem que precisam continuar cumprindo as leis de Moisés. Não faz falta mais, porque o Espírito Santo é suficiente para os ajudar. E aqui no verso 19 diz que as obras do mundo, as obras da carne do mundo, é aqui onde nós vamos fazer uma lista do que é o mundo, para que possamos entender quando lá em Tiago o apóstolo disse: não sejais amigos do mundo. Quando ele disse a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O mundo está aqui no verso 19, mas também em muitos outros versos em diferentes livros da Bíblia. Mas somente estaremos lendo em Gálatas por enquanto. Diz que esse mundo, do qual nos diz para não sermos amigos, é o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, os ciúmes. Se vocês quiserem, podem continuar lendo. Vamos ler. Explosões de iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos advirto, como já vos preveni antes, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E eu adicionaria: os que praticam tais coisas são amigos do mundo. E vamos agora voltar novamente para Tiago 4. E agora sim, vamos conseguir entender aqui
o que Tiago, aqui no capítulo 4, verso 4, disse: Ó almas adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, agora ficou claro o que é o mundo, não é? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Qualquer que quiser ser amigo das bebedeiras, dos roubos, dos homicídios, dos estupros, esse é inimigo de Deus. E diz no verso 5: Ou pensais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós nos almeja com ciúmes? Porém, o nosso Deus dá maior graça, diz aqui. Logo diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Agora nós entendemos o que significa a amizade do mundo. Vocês percebem que não é você parar de cumprimentar o seu vizinho? Não é você parar de cumprimentar ou de falar com o seu colega da faculdade, do colégio, da escola, o seu colega do trabalho, da sua empresa? No avião, no aeroporto, no mercado, em qualquer lugar, não é ruim você falar com as pessoas, você cumprimentá-las com carinho, você abrir um sorriso para eles e dizer: eu posso te ajudar, posso te colaborar em alguma coisa, mesmo não te conhecendo. Isso não é pecado. As pessoas distorceram este verso e erraram na sua interpretação, dizendo que precisávamos nos afastar. Precisavam se afastar, porque como não eram pessoas da congregação, então nem olha para mim, nem vou olhar para você. Nós não vamos falar um com o outro. Não, pelo contrário. Nós temos que fazer muitas amizades com as pessoas de fora para conseguir conquistá-los, para que eles venham aqui na igreja. E nós conseguiremos conquistá-los com a nossa forma de ser, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, com o nosso carinho, a nossa sinceridade, a nossa paciência, o nosso sorriso, a nossa educação. É assim que nós conseguimos conquistar as pessoas, agradá-las e convidá-las para virem conhecer o caminho de Deus. É isso que nós temos de fazer. E agradecemos ao Senhor, porque agora entendemos este verso que vai nos ajudar de agora em diante. E continuaremos lendo no verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E diz, pecadores, limpai as mãos, quer dizer, parem de pecar. E vós, de dobre ânimo, os que um dia acreditam, mas no outro não. Hoje sim, mas amanhã não. Eu acho que eu creio, mas eu acho que não creio mais. Eu desanimei. Faz 3 anos que eu estou indo na igreja, mas não quero mais. Eu não vou voltar porque eu fiquei desanimado. São esses os de dobre ânimo. Diz, purificai. Purificai o seu coração. Realmente haja com sinceridade e peça a Deus para o ajudar a seguir em frente. Afligi-vos, lamentai e chorai, que vosso riso converta-se em pranto e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e o Senhor vos exaltará o que se humilhar. Temos que ser humildes e sinceros com o nosso Deus. Agora nós vamos continuar falando de um outro assunto. O outro assunto é julgar. Julgar. Diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, aqui nós estamos falando de um outro assunto. Fala mal da lei de Deus e julga a lei de Deus. Porém, se tu julgas a lei, já não és praticante da lei, mas juiz. Então, diz aqui que quem julgar, os juízes são quem julgam, não é? O que é julgar? Julgar é acusar. Julgar é acusar e condenar. É isso que significa julgar. E aqui ele disse, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quer dizer, não fiquem condenando as pessoas e as acusando, as condenando sem pensar primeiro.
Mas ao invés disso, nós vamos ler aqui o que o Senhor nos ensina sobre esse assunto, como é que o nosso comportamento deve ser para que nós não acabemos caindo neste erro tão grande da murmuração. O assunto da murmuração é muito grande e não temos o tempo suficiente, mas vamos ler alguns versos. Vamos ler, por exemplo, em Mateus 7, do 1 ao 5. O Senhor, ele sempre ensinou que devia se julgar com justiça. O Senhor ensinou no Antigo Testamento que devia se julgar com muita justiça. Deviam ser justos no momento de julgar. É claro, os que tinham o trabalho de fazer isso. Porque na antiguidade existiam os juízes, existiam os reis, e havia um grupo de pessoas encarregadas de acusar, de condenar, de julgar uma pessoa quando ela não cumpria as regras, quando ela não cumpria a lei. Mas o Senhor disse: sejam justos, porque o Senhor percebeu que havia muita injustiça e muitos inocentes foram acusados e condenados, e o Senhor não quer isso. O Senhor Jesus disse que o nosso Deus, ele é justo e ele julga com muita justiça. Portanto, os seres humanos também deviam fazer a mesma coisa, julgar com justiça. Nós dizemos que íamos ler em Mateus 7, do 1 ao 5. Do verso 1 ao 5 rapidamente diz: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgar, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, sereis medidos. O Senhor ensinou isso aqui por quê? Porque estavam acusando o Senhor Jesus, acusaram ele de ser um mentiroso, de ser fraudulento, dizendo que ele distorcia a doutrina, que ele mudava a lei de Deus, a tornando uma doutrina falsa, que ele mentia, que ele dizia ser o Filho de Deus, mas que isso era uma mentira, que ele era um malfeitor. Julgaram o Senhor Jesus pelas amizades que ele tinha, dizendo que eram pessoas pecadoras e que essas eram as amizades dele. Julgaram-o. E por isso ele foi levado à cruz, porque diz na Bíblia que buscaram testemunhas falsas e nesse juízo o Senhor foi condenado à morte. E o Senhor ensinou aos seus apóstolos aqui, as pessoas que ouviam, ele disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque ele disse: e por que vês o cisco, o defeito ou o pecado que está no olho da outra pessoa, do teu irmão, diz aqui, e deixas de ver a trave, o defeito, o pecado que está em teu próprio olho, porque tu não percebes que estás julgando teu irmão, a outra pessoa, e não percebes que tu também fazes o mesmo pecado, estás cometendo o mesmo erro. Se cuida a sua língua muito. Se lembre que nós já falamos da língua. Cuida a tua língua de julgar sem pensar primeiro, de condenar sem pensar. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco de teu olho, quando tens a trava em teu próprio olho? Então ele disse: como você vai dizer para o seu irmão, se arrependa, você é um pecador, você é mau, você está fazendo isso e aquilo, você é perverso? Não, primeiro você tem que se analisar para saber se você é uma pessoa perfeita, que não tem pecado nem defeito algum, para que dessa mesma forma você possa então julgar o outro e o condenar ou o acusar. E o Senhor disse aqui no verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave, o teu defeito, o teu pecado, tira o primeiro e então estarás pronto, estarás preparado para condenar ou acusar uma outra pessoa se ela estiver fazendo os mesmos erros e pecados. Então não hajas como um hipócrita, os que fingem que têm muito de Deus, que sabem muito, que fingem fazerem muitas coisas boas e que os outros é que são ruins. Principalmente no povo, na congregação de Deus,
É onde nós precisamos nos cuidar desse fenômeno de murmurar e de julgar, de acusar e condenar sem pensar por impulso. E aqui também, em Mateus 11, no verso 18 e 19, creio que o Senhor disse o mesmo. O Senhor Jesus Cristo disse para as pessoas, ele disse no verso 18: porquanto veio João Batista, que não comia nem bebia, e todos dizem, tem demônio. O acusaram, sem pensar, dizendo que ele tinha demônio porque ele não comia nem bebia. E o Senhor disse, agora veio o Filho do Homem, falando dele mesmo, veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, ele tem demônio, porque eis um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Não dava para entender essas pessoas, porque se ele comia era ruim, mas se não comia também era ruim. O Senhor disse, tomem cuidado, refreiem a sua língua. Não acusem por impulso alguém, não condenem alguém sem pensar primeiro. Sejam sábios, prudentes, muito prudentes. Vocês também têm fraquezas, vocês também têm pecados, vocês já fizeram alguma coisa errada. Então, como vão ir contra a outra pessoa, julgando, falando, murmurando e depois disso criando escândalos e destruindo vidas espirituais? Porque são essas as consequências, destruem as vidas espirituais. Quando fazem isso, então é melhor a prudência. E assim, aqui em Romanos, vamos ler o que diz em Romanos no que tem a ver com julgar. Em Romanos 2, no capítulo 2, há um subtítulo que diz no verso 1, diz o justo juízo de Deus. Diz que Deus foi justo sim, que o Senhor sempre foi justo para acusar e condenar alguém. Ele, na sua justiça, nos ensina a fazer o mesmo. Por isso, dizem os versos 1, 2 e 3, dizem, por isso, ó homem, tu és indesculpável quando julgas quem quer que seja. Por que ele disse tudo isso? Porque aqui, antes, no capítulo 1, se formos ler aqui, desde o verso 19, diz que todas as pessoas eram tão injustas que elas cometiam todo tipo de pecado pelas suas injustiças. Diz no verso 29 do capítulo 1 de Romanos, diz, estando cheio de toda injustiça, fornicação, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, insolentes, orgulhosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes aos pais, nécios, desleais, sem afeição natural, implacáveis, impiedosos. Diz aqui que as pessoas estavam fazendo e cometendo todo esse tipo de pecados. E no 32 diz, os quais, apesar de conhecerem o julgamento de Deus sobre os que praticam tais coisas serem dignos de morte, não somente as fazem, como também se comprazem com os que as praticam. Eu diria, eles se tornam ou se fazem amigos do mundo, praticando todas essas coisas. Por isso, no 2:1 diz, por isso, já falando sobre a justiça, o julgar, diz, ó homem, tu és indesculpável quando julgas quem quer que seja, pois no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, porque tu que julgas, praticas o mesmo. Então, agora, vamos voltar para Tiago, no capítulo 4, onde ele disse, no verso 11, ele disse, irmãos, não faleis mal uns dos outros, falando sobre julgar. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei de Deus. No verso 12 diz, há só um legislador, aquele que pode salvar e destruir. Porém, quem és tu para que julgues a outrem, se tu também fazes o mesmo?
Pois bem, é isso o que temos que tirar de nós. Temos que tentar andar no caminho certo e nos cuidar, refreando a nossa língua, a nossa boca e ensinando o caminho de Deus, ao invés de ficar murmurando, criticando ou julgando sem pensar os outros. Temos que ensinar as pessoas a andarem pelo caminho certo para que elas façam as coisas bem. Bem, e agora, nesses últimos versos que restaram, diz: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã. Aqui já mudou o assunto sobre julgar. Diz: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano lá, negociaremos e ganharemos. Quando não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida? Certamente é um vapor que aparece por pouco tempo e logo se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor me permitir, se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos permitir viajar ou não, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aqui está nos ensinando que nós não deveríamos ficar fazendo planos com a nossa vida sem pensar em Deus primeiro. Por exemplo, em 5 anos eu vou viajar para tal lugar. Mas nós não sabemos o que vai acontecer em 5 anos. Será que eu vou estar viva? Será que eu já vou ter morrido? Enfim, então é melhor dizer se Deus quiser. Isso é uma coisa que o Senhor nos ensina. Se o Senhor o permitir, se o Senhor me permitir, irei, viajarei. Bem, no 15 diz: em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda jactância semelhante e maligna. Portanto, o pecado está naquele que sabe fazer o bem e não o faz. Então, quem sabe fazer o bem, então faça o bem, siga em frente. Dê bom exemplo. Seja bom testemunho. Busque a Deus. Eu vou dizer de novo. Leiam a Bíblia. Amem a Deus. As pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas que são recentes, eu convido vocês a lerem a Bíblia. Aprendam a orar. Aprendam a pedir a Deus. Aprendam esta doutrina maravilhosa de Deus. É formoso quando nós começamos a andar no caminho do Senhor. Este caminho que Deus desenhou para nós e que nós não devemos menosprezar jamais. Que o meu Deus abençoe vocês, que Ele os ajude, que Deus esteja do seu lado, que Ele ouça suas orações. E agora nós estaremos orando ao Senhor e pedindo ao Senhor pela saúde e também pelos espíritos maus que estão possuindo muitas pessoas, as pessoas que têm deficiências, as pessoas que não conseguem ouvir, não conseguem falar, não conseguem se mover. Vocês vão levantar as suas mãos ou vão colocá-las nos seus corações e clamarão a Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Criador, para Ele os ouvirem, os abençoarem, tirar de vocês as dores, as doenças. Que o Senhor esteja com vocês e Ele ensine para vocês o caminho que devem andar, este caminho formoso do Senhor. Então vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, bendito Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, o nosso dono, o nosso médico divino, eterno Deus, poderoso Deus, obrigada por nos ensinar este caminho formoso. Quão formosas são as tuas sendas, Senhor, e formosos os teus caminhos. Sejam bem-aventurados todos os que andam neste caminho formoso da santidade, da perfeição, da paz, da felicidade, da alegria, do regozijo. Obrigada, Senhor, obrigada porque nós temos esse privilégio de Tu olhar para nós, nos ouvir e nos cuidar, Senhor. Obrigada porque Tu estás contando quando saímos e quando entramos. Tu conheces tudo sobre nós, Senhor. E no momento em que nós clamamos a Ti, Tu estás nos ouvindo. Obrigada porque nos ouves, porque Tu estás nos escutando, porque nos dás respostas, porque nos ensinas. Poderoso és,
Poderoso, Tu és digno dos louvores, da honra e da glória. Tu és digno, Senhor, de todos te louvarem, de todos se humilharem diante de ti, de todos te invocarem, de todos conhecerem que tu existes. Obrigada, Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos a ti que estendas a tua mão que cura sobre todas as pessoas que estão doentes. Há muitos que têm diversas doenças e tu sabes disso, Senhor. Eles clamam a ti, pedem a ti, para que tu faças um milagre nas suas vidas, nos seus corpos, lhes des cura, lhes des alívio, tires deles as suas dores, que tu libertes também todas as pessoas jovens, crianças, os mais velhos, que foram atados por cadeias, ligaduras, ataduras, por espíritos imundos, por bruxarias e maldições. Senhor, liberta, não permite que o diabo venha destruí-los e roubar de nós a nossa paz, as nossas almas. Nos ajuda e nos liberta, Senhor. Liberta e limpa todas as pessoas que sofrem. Obrigada, Pai Santo, obrigada, no nome glorioso de Cristo Jesus. Bendito e louvado seja o teu nome para sempre. Serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás, donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor. Serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás, donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor. Agradecemos ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe todos vocês. Obrigada, amo vocês com todo o meu coração. Um abraço para todos e para as crianças. Beijinhos, Deus abençoe e até mais. Muito obrigada, irmãos.